a todos, sejam bem-vindos à nossa web aula. Hoje nós temos o tema Autismo, Compreender para Intervir. Temos a honra de ter a nossa palestrante, que é pedagoga e terapeuta ocupacional, Liliane Pinho de Almeida, colaboradora da SES, técnica da rede da pessoa com deficiência e da rede de saúde mental de atenção psicossocial. Desejamos a todos uma excelente aula. Seja bem-vinda, Liliane. Boa tarde. Eu agradeço imensamente estar aqui, mais uma vez, para falar sobre o autismo, um tema que tem ampliado, muitas discussões, muitas pessoas têm trabalhado nessa área e muito ainda tem que se estudar, mas eu quero agradecer a oportunidade de poder compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho com vocês. Então, eu vou falar um pouquinho sobre... Montei uma apresentação. Então, autismo, compreender para intervir, Sou terapeuta ocupacional, atuo na área de terapia ocupacional mesmo, para atendimento das crianças autistas. Minha formação, desde que eu formei, é nessa área. Formei em 2002, e já comecei a trabalhar na área infantil, e desde lá eu tenho avançado nos estudos, e na experiência mesmo de trabalho com crianças. Tenho ampliado o atendimento com as crianças autistas, Então, fiz uma especialização em educação especial, fiz uma especialização em transtorno do espectro autista, foi minha última especialização agora. Tenho um mestrado em ciências do movimento pela UFMS, que eu formei o ano passado, e atuo aqui como técnica da linha de cuidado para atenção às pessoas com transtorno do espectro autista, na rede da pessoa com deficiência e na rede de atenção psicossocial. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os símbolos, que a gente tem visto com frequência. Esse lacinho aqui é um lacinho que as pessoas têm usado muito, como o símbolo padrão. Então, é uma peça do quebra-cabeça, que foi criado em 1963. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. E popularizado pelo Autism Specs, que é uma organização nos Estados Unidos que trabalha em relação a isso. A fita de conscientização, criado em 1999, o símbolo da neurodiversidade, que representa a diversidade de inclusão e as expressões dentro do espectro, dando maior ideia de inclusão, e o crachazinho, o crachá do girassol, que identifica para as doenças ocultas, aquelas que a gente não consegue notar visualmente. Então, o que é o transtorno do espectro autista? O TEA é uma condição do neurodesenvolvimento, ele dificulta a organização de pensamentos, sentimentos e as emoções, ele tem um início precoce. A partir do primeiro ano de vida, a gente já consegue observar alguns sinais, mas o diagnóstico ele é fechado a partir dos 3 anos. Então, muitas mães, elas já conseguem visualizar. A gente ouve muito assim... Eu vou falar um pouco da minha experiência no decorrer da apresentação, muitas mães já chegam falando assim, olha, meu filho tem umas características diferentes, estou sentindo uma diferença aí no jeito de ser, ou assim, eu tenho 3 filhos e esse filho apresenta essas características, eu estou sentindo uma diferença. Então, assim, hoje a gente percebe que os pais, como a informação do transtorno do espectro autista tem se ampliado para a sociedade, para as pessoas que estudam sobre isso, e as pessoas que também não estudam, a gente consegue ver mais sobre essa temática na televisão, nas redes sociais. Então, assim, os pais têm se informado. Então, chegam, às vezes, para a gente já com sinal de alerta, que eles mesmos observaram.
né? Então, assim, esse início precoce é importante também para o tratamento. A gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. Então, o histórico do transtorno do espectro autista, em 1908, o termo autismo é utilizado pela primeira vez pelo psiquiatra suíço Eugene Bleuler para descrever o grupo de sintomas relacionados à esquizofrenia. Em 1943, síndrome comportamental, né, o Leo Kanner retrata o autismo como uma síndrome comportamental da publicação Distúrbio Autístico do Contato Afetivo. Já em 1944, Hans Asperger traz a público as observações que faz em 200 crianças por ele tratadas, mas apenas 37 anos depois, a psiquiatra inglesa retorna o trabalho e adiciona 31 novos casos a ele, nomeando a condição da síndrome de Asperger. E entre 1950 e 1960, foi muito utilizado esse termo mãe geladeira. Após Carne defender a teoria da mãe geladeira, o psicólogo Bruno escreve artigos enfatizando que a causa do autismo é a frieza da mãe. Então, assim, ele acreditava que as crianças eram autistas porque a mãe tinha um comportamento mais frio em relação às crianças. Mas isso, após os estudos, né, com o avançar dos estudos, viram que não era válido. Então, a prevalência, aqui a gente vai falar um pouquinho da prevalência, né, de autismo nos Estados Unidos até 2023. Então, aqui vocês podem observar que tem crescido o número de autistas, né? Em 2004, 1 em cada 150 crianças. E aí isso foi crescendo, né? E hoje, 1 em cada 36 crianças, né? Que é um número bastante significativo. Esse estudo é um estudo dos Estados Unidos, do Centro de Controle de Prevenção de Doenças, o CDC. Eles fazem um estudo em cada 2 anos e eles colocam esse gráfico, né, como demonstrativo do que tem ocorrido como prevalência. Mas aqui no Brasil, a gente não tem estudos estatísticos, a gente não sabe quantos autistas tem, né, com diagnóstico. Então, houve um único estudo no Brasil, em Atibaia, em 2011, um autista para cada 367 crianças, mas foi um estudo pontual, né? Lá em Atibaia, um bairro de Atibaia. Então, assim, a gente não tem como ter uma amostra do país, né? Porque ocorreu só lá. Então, em 2019, numa lei 13.861, que obriga o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a inserir no censo de 2020 uma pergunta sobre o autismo. Né? Então, eles colocaram lá, já foi diagnosticado com autismo por algum profissional da saúde? Essa era a pergunta, né? Que se foi colocado lá. Não teve ainda um resultado, né? Desse censo que ocorreu no ano passado. Então, a gente aguarda para ter uma amostra, né? Não é ainda a prevalência daqui do país, né? É só uma amostra. Então, a gente vai conseguir ter assim, um resultado parcial aí de estimativa. Então, assim, a pergunta que não quer calar, né? Todo mundo tem perguntado isso, mas, nossa, tem crescido demais o número de crianças autistas, o que está acontecendo, né? Então, por que tem crescido tanto o número de autistas? Eu lembro que quando eu iniciei o atendimento de crianças, foi lá no município de Corumbá que eu comecei a trabalhar, atuar como terapeuta ocupacional. A gente não ouvia dizer, né, desse índice. Eu lembro que tinha muito... Eu trabalhei na prefeitura, né, de Corumbá, a gente via muitos casos de deficiência intelectual. Eram os casos que a gente tinha maior atendimento, mas autismo a gente não ouvia dizer. Então, o que tem acontecido, né?
Algumas linhas de pensamento o maior número de médicos especializados, os médicos têm estudado mais sobre isso, né? Os profissionais de saúde, de formação, têm estudado mais, então isso tem contribuído para um número maior de casos, melhora nos critérios de diagnóstico, com a adoção dos critérios do DSM-5, esclarecimento da população, que foi o que eu disse, né? Muitos pais têm lido muito sobre isso, né? Se, por exemplo, tem alguém na família, né, que tem uma criança com autismo, aí nasce uma outra criança, aquela família já fica um pouco mais alerta a esses sinais, essas características. Então, assim, tem crescido o esclarecimento da população, a maior disponibilidade de serviços, os serviços têm ofertado ainda. Há muito que avançar, a gente precisa crescer, né, nesse número de atendimentos, mas hoje a gente já vê que as pessoas estão buscando mais formação, tem várias formações nas áreas especializadas para atendimento de crianças, né? Então, e os fatores ambientais, que é a idade avançada dos pais, a sobrevida de bebês mais prematuros. Então, todos esses são algumas linhas de pesquisa, de raciocínio de por que esse número de pessoas com TEA tem aumentado, que é uma questão que tem sido levantada em muito dos congressos, das participações aí que a gente tem. Não há informação precisa em relação às causas, mas assim, as linhas de estudo têm influências genéticas, influências ambientais. O uso do ácido valproico é um tipo de condição de estudo que coloca como que pode causar o autismo, né? Então, substância utilizada para convulsão, como estabilizador de humor. E quem que tem mais risco de sofrer com TEA, né? Mais comum em meninos, de 4 para 1, aumenta a chance para irmãos gêmeos. Eu tenho muitos casos que têm irmãos gêmeos dizigóticos ou monozigóticos que são autistas. Eu tenho muitos casos lá que eu atendo. A chance do irmão de uma criança autista também ser afetado é 20 vezes maior, pois a prevalência salta de 0,5% para 10%. Se já houver 2 irmãos prévios com transtorno, a chance do terceiro irmão também ser autista alcança 25%, então é bem significativo. O risco de recorrência em um familiar de autista é significativamente maior que na população em geral. Então, aqui os irmãos monozigóticos, que são aqueles irmãos idênticos, eles têm 36% a 92% de chance de ter um risco para o autismo, né? E os irmãos dizigóticos, 12%. Então, a gente também fala sobre os níveis de suporte. Hoje a gente fala o nível 1, nível 2 e nível 3, né? Então, vou falar aqui um pouquinho. O nível 1, esse é o mais suave presente no TEA. Quem está incluído nesse grupo geralmente apresenta sintomas bem sutis e que não interferem muito na escola, no trabalho, nas relações, precisa apenas de dicas e auxílios pontuais. Às vezes, o diagnóstico do nível 1, às vezes, demora um pouco mais para poder concluir, né? Porque como é um nível mais sutil, então, assim, existe mais a dificuldade de se fechar o diagnóstico, né? De realmente ou não é autista. Então, esse é o nível 1. Nível 2, a partir desse grupo, os pacientes passam a necessitar de um apoio maior, principalmente no que diz respeito à terapia com fonoaudiólogo, para trabalhar a linguagem, ou intervenções que visem as habilidades sociais e a redução de estereotipias. E o nível 3 é o terceiro, que por sua vez é o mais crítico, né? Vale ressaltar que quem está incluído nessa categoria depende muito de auxílio para a maioria dos afazeres. Além de precisar ter sempre alguém por perto para ajudar, as estereotipias e o prejuízo na linguagem costuma ser maior. Então, aqui eu coloco alguns sinais de alerta,
né? Então, aos 4 meses de idade, a gente já consegue observar alguns sinais que não acompanha o objeto que move sua frente, não sorri para as pessoas, não leva as mãos ou objetos à boca, não responde a sons altos, não emite som com a boca, não sustenta a cabeça, né? Então, assim, não é que tem que ter todos, né? A gente tem que avaliar, né? Aos 6 meses, nem somente um dessas características também não quer dizer que é autista, né? A gente tem que avaliar o conjunto de sinais que possam direcionar o diagnóstico. Aos 6 meses de idade, não tenta pegar objetos que estão próximos, não demonstra afeto por pessoas familiares, não responde a sons emitidos próximos a ele, não emite pequenas vocalizações, não sorri ou dá risadas ou expressões alegres. Aos 9 meses de idade, não senta, mesmo com auxílio, não balbucia, não reconhece o próprio nome, não reconhece pessoas familiares, não olha para onde você aponta, não passa os brinquedos de uma mão para outra, não demonstra reciprocidade e não responde às tentativas de interação, que é uma das maiores dificuldades das crianças, né? É a interação. Aos 12 meses de idade não faz contato visual, que é um outro sinal bem significativo dentro dos sinais de alerta, não engatinha, não fica em pé quando segurado, não procura objetos que vê sendo escondidos, não fala palavras como papai, mamãe, não entende comandos como dar tchau e não aponta objetos. E aqui eu coloco aos 5 anos de idade, não demonstra variedade de emoções, pouco ativo, ele se distrai facilmente, não interage com as pessoas, não sabe diferenciar o que é real, o que é imaginário. Essa é uma questão assim, bem pontual também no autismo, principalmente nos adolescentes, que os adolescentes eles têm uma dificuldade com a linguagem figurada. Eu tenho um paciente lá que a mãe assim tenta brincar, né, ter uma linguagem figurada e o adolescente ele não consegue perceber essa brincadeira, né? Ele leva bem. Os autistas eles são muito rígidos, não tem tudo bem ao pé da letra, né? Como a gente diz. Então, assim, a gente não tem essa dificuldade de mostrar isso, entendeu? De colocar isso como sentido figurado. A gente tem que colocar realmente o que é para a criança. Não desenha figuras, não consegue escovar os dentes, tomar banho, se vestir sozinho, né? Que são as atividades da vida diária. A criança não tem a independência e autonomia, não conversa sobre atividades ou experiências diárias vividas, né? Não consegue falar, comunicar o que tem acontecido na escola, o que tem se passado na escola. Muitos pais reclamam, poxa, meu filho não fala nada, não diz, não conta para mim, né? Não conversa sobre atividades ou experiências diárias vividas, não consegue falar o próprio nome completo, não consegue jogar ou praticar uma variedade de atividades, não usa o plural ou o tempo passado corretamente. Aqui eu coloquei as estereotipias, que é um sinal de alerta, né, que é muito visto em crianças de nível suporte 2, 3. Então, as estereotipias mais comuns é o olhar lateralizado, né, a ecolalia, a repetição, repete tudo o que se fala. Você fala assim, bom dia, fulano, vai lá e repete aquilo, né? Vamos pegar um brinquedo, repete a mesma frase que o adulto tem mencionado. Flapping com as mãos, chacoalhar as mãos, os braços, ambulação de um lado do outro, né? Anda pela sala, às vezes de um lado para o outro, aparentemente sem sentido ou sem propósito, não é que está buscando alguma coisa, aqui faz esse movimento mesmo, pulos e gritos sem motivo aparente, anda com as pontas dos pés, né? É uma outra característica bem significativa dentro do espectro autista, batidas nas orelhas, fica observando as próprias mãos, né? Outra característica bem significativa, observar um objeto fora do ângulo normal do mesmo, movimentos repetitivos das mãos em frente aos olhos.
e movimento pendular do corpo para frente e para trás, né? Então, essas são as estereotipias mais comuns que acontecem dentro do espectro. O autismo regressivo é uma condição assim, que funciona mais ou menos dessa forma. A criança, ela começa, já tem uma fala ali desenvolvida, e de repente ela para de falar. E aí a mãe acredita que é a partir dali que começou o autismo. Né? Ah, meu filho agora virou autista, porque ele parou de falar. Então, o autismo regressivo ele é relacionado com as podas neurais. É um processo que ocorre no cérebro e que resulta na redução do número total de neurônios e sinapses. O que eu tenho que fazer se meu filho, o meu paciente, né, alguém que eu observei, que ela tinha uma conduta e de repente aquilo parou, né? Levar a um médico, né, um neuropediatra, um psiquiatra infantil, para poder avaliar, né, avaliar o que tem ocorrido. Isso não quer dizer que a criança é autista, né? Isso que eu estou dizendo. A gente avalia, né? O médico avalia e indica profissionais habilitados para poder colaborar nesse diagnóstico. Então, o diagnóstico clínico, ele não existe o diagnóstico clínico, né? Não tem exame laboratorial, exame de eletro, de tomografia, né? Então, assim, o que a gente tem que fazer? Uma avaliação com os pais, né? Levar para o médico neuropediatra ou psiquiatra, e aí se faz uma avaliação com os pais, uma avaliação com a escola, uma avaliação da equipe multidisciplinar. Geralmente, os médicos solicitam para nós relatório do desenvolvimento da criança dentro das terapias, como está, a gente tenta fazer um relatório mais detalhado possível para contribuir no diagnóstico. É como se fosse um trabalho de detetive, né? O médico tem de investigação, né? Ele tem que juntar todas essas informações para que ele possa conseguir concluir esse diagnóstico. Né? Uma avaliação complementar, avaliação da criança e do adolescente. A equipe multidisciplinar geralmente é o terapeuta ocupacional, é o fonoaudiólogo, é o psicólogo, né? Para poder concluir o diagnóstico. Então, dentro do diagnóstico de autismo, quando há suspeita, observa-se os sinais clínicos, a observação direta, pode-se fazer fotos e vídeos, pais e cuidadores, né, colaboram também para esse trabalho de detetive, né? A escola é um dos principais fontes de informação, né? Geralmente os médicos ou mandam um questionário ou solicitam um relatório para que façam essa soma de informações. Então, os critérios, né, dentro da avaliação, essas são escalas de triagem, são escalas de rastreamento, né, MCHAT são algumas escalas que os profissionais usam, e aí sim a confirmação, né, com as escalas de diagnóstico. O tratamento não há tratamento farmacológico, né? Eu vou dar um remédio, eu quero um remédio, né? O médico, a mãe, o pai pede um remédio, eu quero um remédio para a criança volte a falar, né? Não é assim que funciona, né? Então, às vezes, os médicos têm a conduta de passar alguma medicação para trabalhar a comorbidade, por exemplo. A criança que tem dificuldade no sono, né? Então, para melhorar o sono da criança da noite. Então, assim, tem algumas medicações para trabalhar as comorbidades. A abordagem multidisciplinar, né, que foi o que eu disse sobre esse trabalho em equipe. O padrão ouro é a intervenção precoce, quanto antes a gente iniciar o tratamento é a melhor forma.
E o contexto familiar é o principal pilar de intervenção, né? Quando a família é colaborativa, participativa, tem interesse realmente, né? A gente diz assim que tem muitas famílias que se envolvem nas terapias, né? Querem participar, querem dicas do que fazer em casa, né? Eu tenho costume, esses dias uma mãe me perguntou assim, Liliane, o que eu posso fazer para poder melhorar o desenvolvimento do meu filho? Você tem alguma dica? E aí eu disse para ela que a melhor dica é brincar. Brincar com a criança, sentar no chão, né? Utilizar aquelas atividades. Hoje na internet a gente tem uma infinidade de opções, de sugestões, de dicas de atividade que a gente pode fazer. E aí diminuir o tempo de tela, televisão, celular. A gente sabe que a rotina é uma rotina pesada, né? Muitas mães não trabalham para conseguir administrar o tempo de terapia das crianças, mas é o maior tempo que conseguir tirar das telas e fazer esse contato de brincar com a criança é uma ótima dica para o desenvolvimento. Então, as abordagens mais utilizadas, né? O modelo Denver de intervenção precoce, né? Ele tem evidências científicas, né? Ele é utilizado na primeira infância, de 1 a 3 anos de idade, até uns 5 anos. O Floor Time, que é uma terapia alternativa, e ela pode ser associada às outras terapias, que significa tempo no chão, né? É esse brincar junto da criança no chão. A análise aplicada do comportamento, que é a mais conhecida e que leva mais judicialização, né? É o que tem sido aplicado para muitas crianças, né? Que é o ABA, o conhecido ABA, que é a ciência que deriva do ensinamento comportamental de Skinner, aplicada nos mais diversos ambientes. Estudos indicam que para ter eficácia deve ser realizada durante 40 horas semanais. Algumas crianças fazem alternadas, né? Fazem em casa e na clínica, tem outras que fazem só a domicílio. Então, depende muito da avaliação, né? Tratamento medicamentoso é aquilo que a gente já tinha mencionado, não existe um tratamento farmacológico específico. Os principais sintomas alvos são dificuldade de iniciar o sono, agitação, impulsividade, dificuldade de manter a atenção, a criança é muito irritada, agressiva, ansiosa. Principalmente, tem muitas crianças que não conseguem se expressar, então elas têm aquela dificuldade, não conseguem falar, né? Então, assim, essas crianças são, não todas, né? Mas tem muitas crianças que ficam muito irritadas por conta dessa dificuldade de se expressar. Então, às vezes, um tratamento medicamentoso, o médico coloca como uma das abordagens. A integração sensorial, ela permite relacionar desordens na percepção, organização e interpretação da informação sensorial. Eu sou terapeuta ocupacional, faço o curso estou concluindo o curso de integração sensorial, né? E aí eu vou passar um pouquinho para vocês um vídeo para eu falar, para vocês entenderem como é o trabalho da integração sensorial. Então, aí vocês puderam observar, né, sobre a integração sensorial, que é um trabalho que tem dado bons resultados também. Parece simples, né, para nós que temos esse desenvolvimento sensorial, mas para as crianças que têm essa dificuldade, tem criança que não toca, tem criança que tem problema de seletividade alimentar, tem crianças que têm problema com altura, tem medo de altura, tem crianças que choram para cortar o cabelo, é um sofrimento cortar o cabelo, tem criança que tem problema de cortar a unha. Tudo isso são problemas sensoriais que a terapia ocupacional, na integração sensorial, consegue avançar. Eu tenho um paciente que, nossa, parece uma angústia cortar o cabelo, né? Então, a gente pode trabalhar essa parte sensorial na integração sensorial.
Eu tenho um outro paciente que eu sempre lembro também para mencionar como exemplo, nas habilidades sociais, que muitas crianças têm essa dificuldade de habilidades sociais. Foi uma situação que a mãe me relatou, né, que eles estavam numa loja de brinquedo e ele visualizou uma cena onde uma criança pedia um brinquedo para o pai, e o pai falava que não ia dar o brinquedo, mas acho que de uma forma um pouco mais áspera, sabe? Um pouco mais rígida. E esse meu paciente, ele tem 9 anos, ele se sentiu muito ofendido de ver aquela cena e a criança chorando, e aí ele foi até lá, sem nem comunicar a mãe, interferir naquela situação que estava ali. E aí ele dizia para o pai da criança e falava assim: você sabe que você não pode falar assim com ele? Porque e você pode sofrer, eu posso denunciar e a gente tem os nossos direitos, não sei o quê. E começou a dar tipo uma bronca no pai, né? E o pai olhando, falando assim: meu Deus, quem que, certo, né? Pensou, quem que é essa criança, né? E ela teve que ir até lá e pedir desculpas, né? Ela falou: nossa, meu filho é autista, você. E ele não queria parar, ainda por cima ela falava: vamos embora, né? E ele não queria parar de dar essa bronca no pai. Então, lá onde eu trabalho, a gente faz um trabalho de grupo de habilidades sociais para trabalhar isso que para nós é muito tranquilo, né? Boa tarde, ir ao mercado, poder comprar alguma coisa de uma forma independente, ter autonomia para isso, preparar um lanche, tudo isso eles sentem dificuldade, né? E o trabalho da terapia ocupacional vem de encontro a isso, né? Aí a gente fez esse grupo de adolescentes, trabalhar a interação é tão importante, né? Eu faço parceria com uma psicóloga e a gente vê como é importante esse trabalho de interação, de socialização. Então, são pacientes, né, que precisam desse contato. A gente tem muito daquela da terapia do abraço, sabe? De chegar e falar assim: oi, fulano, vem me dar um abraço, porque aquela resistência ainda, né, de ter aquele contato, chegar perto. E a gente vai conseguindo mudar nesse processo, tá? Da integração sensorial, né, essa percepção, essa organização e a interpretação dessa informação sensorial. O método TIT, que é um método que eu adoro, é um método muito visual de comunicação, né, para as crianças autistas, e a comunicação suplementar e alternativa, né, que às vezes tem a necessidade de fazer esse apoio também. Quais são as comorbidades associadas ao TEA, né? Então, as estimativas de comorbidades no TEA distúrbio de sono, em 50% a 80% das crianças têm uma grande dificuldade para dormir. E olha, se eu fizer uma pesquisa dentro dos pacientes que eu atendo, a gente percebe que a grande maioria dorme com os pais, né? Por conta dessa dificuldade do sono. Então, dessa agitação, às vezes até consegue dormir, mas é uma agitação. Então, os pais acabam tomando essa medida de permanecer a criança no mesmo quarto, até às vezes na mesma cama. Distúrbios motores por volta de 70%, né? Um trabalho da terapia ocupacional que a gente faz, de integração sensorial também, trabalhar essa questão motora, dificuldade na escrita, epilepsia, 30% de possibilidade, deficiência intelectual de 30% a 45% de deficiência intelectual, distúrbios gastrointestinais, cerca de 10%, e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, por volta de 28% a 44%. Então, as comorbidades são os transtornos associados, né? Isso que eu falei são os transtornos associados ao autismo. E qual é o melhor lugar para tratamento na rede pública, né? A porta de entrada é a atenção básica. A gente tem dois caminhos aí, ou os CAPs ou o SER. Então, a gente percebe que tem crescido essa demanda, né, nesses dispositivos de saúde, né? Hoje, aqui no estado, nós temos a Policlínica em Dourados, né, que atendem as crianças, tem o CEAMITE em Anastácio e tem a Clínica da Família no município de Três Lagoas.
Nós estamos aqui na linha de cuidado, fazendo um estudo sobre como a gente pode melhorar esse atendimento para essas crianças, para tentar não suprir, porque a gente não vai suprir, porque o número de atendimentos tem crescido, né? A gente tem feito um trabalho de conhecer como os outros estados. A gente já conversou com alguns lugares, né, como o Rio Grande do Sul. A gente tem um contato para entender como que eles têm funcionado o atendimento dessas crianças, né? E assim, o grande X da questão é que não conseguem diminuir essa fila, né? Tem muita criança que está em atendimento, mas que ainda precisa de atendimento, né? A gente foi visitar esses municípios que estão com os atendimentos para as crianças autistas, Dourados, Anastácio e Três Lagoas, e a demanda tem crescido muito, né? Não tem conseguido suprir. Mas existem esses pontos de atenção aí dos dispositivos para atendimento dessas crianças. Aqui eu coloquei alguns artigos que falam, né, o sujeito autista na rede SUS, né? Esse aqui é um artigo aqui nosso, breves considerações sobre a atenção à pessoa com transtorno do espectro na rede pública de saúde, né? Um professor da UCDB. E aqui nós temos o autismo infantil, acolhimento e tratamento do Sistema Único de Saúde. São artigos, né, de estudo. Claro que tem mais, mas eu coloquei alguns desses para a gente poder, como dica de estudo, né, para a gente poder conhecer. Aqui temos a linha, né, de cuidado para atenção às pessoas com transtorno do espectro autista e suas famílias na rede de atenção psicossocial do Sistema Único de Saúde, que é outra fonte de literatura. Aqui eu coloquei algumas orientações às pessoas típicas, né, para a gente criar interações positivas com a pessoa TEA. Então, uma das dicas é evite perguntas, nem sempre as perguntas serão respondidas, né? Seja direto no que você vai dizer. Por exemplo, vamos à sorveteria, a pessoa mostrará sua satisfação ou insatisfação. Então, algumas pessoas com TEA são aprendizes visuais, se puder associar a fala à imagem, imagens reais, imagens, não desenho, né, mas coisas abstratas, mas imagens mais próximo do real é o melhor. Previsibilidade do acontecimento, dizer o que vai acontecer, né? A gente trabalha lá, eu trabalho muito com questão de rotina, né? Dentro da sessão, das minhas sessões, como também dentro da rotina da criança, né? Essa mesma criança que eu contei sobre a intervenção que ela teve numa situação ali na loja de brinquedos, ela também, hoje a gente foi trabalhar a rotina e a gente foi falar da rotina das atividades da vida diária, que é a higiene pessoal, e ela ficou ali um pouco confusa de quantos banhos ela toma, se é de manhã, se é tarde. Então, assim, é importante a criança ter essa autonomia e essa independência na rotina. Evite assuntos com temas abstratos, é aquilo que eu tinha falado, daquele adolescente que a mãe tem aqui, essa questão muito de fazer brincadeira e ele não consegue entender a brincadeira, né? Evite assuntos com temas abstratos, duplo sentido, metáforas, piadas, né? Isso prejudica a comunicação ali, ela não consegue assimilar aquilo que está sendo falado. Fique atento às respostas corporais. Às vezes é necessário estar na altura da criança ou do adolescente para que ele possa prestar atenção, ter mais proximidade do contato visual. Normalmente, pessoas com autismo têm alterações sensoriais, ambiente muito barulhento, às vezes é um barulho específico, um barulho de um ventilador, de um liquidificador, é um barulho que é bem comum, um barulho, por exemplo, até de música, num som muito alto, né? Essas questões de barulho são questões sensoriais que a criança também tem dificuldade, com muita luz. Não subestime. Não é que uma pessoa com TEA não se expressa com a fala que ela não está respondendo, né? Ela está assimilando ali
aquilo que você está falando. Se você não conseguir um contato, uma resposta, uma interação, não significa que ela não gostou de você. E se tiver com adulto, trate como tal, né? Nada de, né, pequenininho, né? Aquela coisa assim, é amiguinho, não, né? Trate a pessoa adulta como ela gostaria, como você gostaria de ser retratado. Então, algumas das leis importantes, né? A Lei 12.764, de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, o Decreto 8.368, a Lei 1.145, que fala da Lei Brasileira de Inclusão, a Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA, a Lei Berenice Piana e a carteirinha, né, de identificação da pessoa com TEA, que, né, na Lei 9.265. Para concluir, eu trago aqui a Temple Grande, é uma autista, né, ela recebeu o diagnóstico em meados da década de 1950, ela tem um filme falando sobre a história dela, bem interessante. Então, foi lançado em 2010, né? E ela é zootecnista, né? Ela trabalha com animais. Então, ela fala dessa dificuldade do diagnóstico, da dificuldade da mãe, né? Não, imagine, em 1950, né? Ser diagnosticado e a dificuldade que eles enfrentaram, né, de entender tudo isso, de aceitar também o que estava acontecendo ali. Mas hoje ela é referência, né, e ela fala, dá palestras, né, tem esse filme que ela retrata isso, a experiência de vida dela mesma. E ela mesma coloca, né, precisamos agir do mesmo modo, isto é, trabalhando a favor delas, ajudando a descobrir e a desenvolver seus talentos ocultos, quando ela fala de pessoas com transtorno do espectro autista, né? Então, assim, a gente precisa tentar potencializar, né, e trabalhar em favor. É isso a bibliografia que eu utilizei, e a gente está aqui à disposição, né, trabalhando tentando avançar aí nas possibilidades dessa linha de cuidado, de ampliar essa linha de cuidado, e qualquer coisa estamos à disposição. É isso.